Entender como a língua portuguesa funciona de verdade, no dia a dia, às vezes parece uma coisa super complexa, né? Mas e se o segredo estivesse na forma como a gente classifica uma simples frase? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nisso, na estrutura e na intenção por trás de tudo que falamos e escrevemos. Para começar, vamos pensar um pouquinho nesta situação. No momento de pânico, as duas frases funcionam, claro, mas elas são fundamentalmente diferentes na sua essência. A resposta para essa pergunta revela muito sobre como a gente organiza nossas ideias e o impacto que a gente quer causar. É exatamente esse o mistério que vamos desvendar aqui. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa definindo o que é uma frase, o básico. Depois, a gente mergulha nas duas principais classificações, pela estrutura e pela intenção. E no final, a gente conecta tudo para entender por que dominar isso pode mudar completamente a nossa comunicação. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo, né? Alinhar os conceitos. Antes de sair classificando tudo, a gente precisa saber exatamente o que estamos classificando. Afinal de contas, o que é uma frase? A definição é bem direta. É a menor parte de um texto que consegue carregar um sentido completo. E o tamanho não importa, viu? Pode ser uma única palavra, tipo socorro, ou uma construção super longa. Se a mensagem foi entregue e a ideia se fechou, pronto, temos uma frase. Agora sim, vamos para a primeira grande divisão, que é como se fosse o esqueleto da nossa comunicação. O jeito mais fundamental de analisar uma frase é olhando a sua estrutura. E a peça-chave aqui é uma só: o verbo. E aqui a diferença fica super clara. A frase nominal é pura essência, sabe? Uma ideia direta, sem precisar de um verbo, como em silêncio. Já a frase verbal tem o verbo como seu motor, descrevendo uma ação, um estado, como em os alunos estudam. E com isso, olha só, a gente resolve o nosso mistério inicial. Fogo é uma frase nominal, um alarme direto, urgente. Já o prédio está pegando fogo é verbal, uma informação que descreve a situação. Certo, já entendemos a estrutura, o esqueleto. Mas as frases também têm uma alma, uma intenção. Além da forma, o que a gente realmente quer fazer com as palavras? É informar? É perguntar? Ordenar? É aqui que a análise fica ainda mais interessante. O nome técnico para essa intenção é modalidade. É aquela camada de significado que mostra a atitude de quem fala. E, basicamente, existem 5 grandes modalidades que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. A primeira, e talvez a mais comum de todas, é a declarativa. Pensa nela como a operária padrão da comunicação. A gente usa essas frases para dar informações, para declarar fatos sobre o mundo, simples assim. E elas vêm em 2 tipos bem diretos: as afirmativas, que confirmam alguma coisa, e as negativas, que, bom, negam. Uma diz que sim, a outra diz que não. É super funcional. Em segundo lugar, temos a curiosa do grupo, a frase interrogativa. A missão dela é muito clara: buscar informação, abrir um diálogo, colocar uma dúvida na mesa. E o legal de observar aqui é a flexibilidade. A pergunta pode ser super direta, na lata, como em "você estudou?", ou pode vir de um jeito mais sutil, mais polido, como em "gostaria de saber se você estudou". A intenção é a mesma, mas a abordagem, essa muda completamente o tom da conversa. A terceira modalidade é a mais passional, a exclamativa. É aqui que o sentimento transborda, sabe? Essas frases não servem tanto para informar, mas para expressar o que está acontecendo por dentro. Surpresa, alegria, admiração, até indignação. Basta ler em voz alta "que notícia maravilhosa" e a gente quase consegue ouvir a entonação da voz, a emoção. É a prova de que o sentimento pode ser transmitido só pela escolha e pela estrutura das palavras. Seguindo em frente, a gente chega na frase da ação, a imperativa. O foco dela não é descrever o mundo, mas sim influenciar o mundo. O objetivo aqui é levar quem está ouvindo ou lendo a fazer alguma coisa, seja por uma ordem, um conselho ou um pedido. E assim como as declarativas, elas podem ser afirmativas para incentivar uma ação, ou negativas para proibir ou desencorajar algo. Estude mais, te empurra para frente. Não desista, te impede de recuar. É bem direto ao ponto. Por último, a gente chega numa modalidade um pouco mais sutil, a optativa. Essas frases não declaram um fato, não fazem uma pergunta e nem dão uma ordem. Elas simplesmente
expressam um desejo, uma esperança. O exemplo "que você seja aprovado" captura perfeitamente essa essência. Não é uma afirmação de que algo vai acontecer, mas sim a expressão de um voto, de uma torcida sincera por algo bom. Bom, a gente já viu a estrutura e as 5 intenções. Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? No mundo real, por que saber tudo isso faz alguma diferença? Vamos conectar os pontos agora. Então, o ponto crucial é este aqui. Saber identificar o tipo de frase dá um poder, o poder de interpretar a intenção real por trás de qualquer texto. E talvez mais importante, nos dá as ferramentas para construir as nossas próprias mensagens com uma precisão cirúrgica, escolhendo a forma exata para o impacto que a gente deseja causar. Esse quadro aqui é o nosso resumo final, quase um guia de bolso. Declarativa para informar, interrogativa para perguntar, exclamativa para sentir, imperativa para agir e optativa para desejar. São 5 ferramentas, cada uma com sua função e seu poder específico. E para fechar, fica uma provocação para o dia a dia. Agora que essas ferramentas estão mais claras, comece a reparar. Que tipo de frase predomina nas suas conversas, nos e-mails que envia, nas mensagens? Entender os próprios padrões de comunicação é o primeiro passo para se tornar um comunicador mais consciente e, claro, mais eficaz.